dos restos que comi. Lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu. Comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, do servo seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez a
tua casa eu sou livre. Irmãos, boa noite. Mais uma vez reunimos em culto para adorar o nosso Deus. Todos que estão conectados a esse momento, a nossa oração é que Deus venha falar ao seu coração através da leitura da palavra, através dos hinos, dos cânticos e também da meditação da mesma. Nós iniciamos assim o nosso culto, elevando nossos pensamentos a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por nossas vidas, agradecemos pelo teu cuidado constantemente, diariamente, sobre cada um de nós, renovando as tuas misericórdias, ó Deus, dia após dia. Te adoramos, porque tu és Deus santo, Deus soberano, Deus justo, Deus fiel. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, reconhecendo toda a tua grandeza, todo o teu domínio sobre todas as coisas. Deus, que o teu nome seja honrado nesse tempo, que o teu nome seja honrado através das nossas vidas, no nosso viver diário. Aceita, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração ao teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Através deste salmo, o salmista exalta a Deus, exalta e revela a glória de Deus. E da mesma forma, assim como ele declara que Deus é magnífico em toda a terra, nós também devemos fazer isso, declarando que Deus, primeiramente, é o nosso Senhor e que o nome dele é magnífico em toda a terra. E o salmista faz isso no início dos Salmos, no seu primeiro versículo e também no seu último versículo, reconhecendo a grandeza do nosso Senhor, do nosso Deus e do seu nome. E nós vamos fazer isso através do hino de número 11, cantando sobre a santidade de Deus, né? Hino de número 11, que diz assim: Santo, Santo, Santo Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o Deus trino, excelso, Criador.
nós louvamos a Deus com este hino, reconhecendo e adorando o nosso Deus, Deus que é santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Convidamos, irmãos, ainda a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 27. Os Salmos são livros que muito nos falam ao coração. Em todo tempo, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de luta, cada salmo tem a sua palavra, a sua mensagem para os nossos corações. E esse salmo, o Salmo de Davi, diz assim, no Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Assim que o exército, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá,
elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeitas com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me na vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Este salmo também é mais uma oração de Davi. E é interessante a firmeza dele, a convicção com que ele inicia esse salmo, declarando assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e a quem temerei? Irmãos, isso nos faz pensar, nos faz refletir de como nós temos comportado diante desse Deus que nós conhecemos, que muitas vezes professamos diante da igreja, dos homens, diante da família, que nós cremos nesse Deus e que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Mas muitas vezes, no momento de luta, de dificuldade, às vezes nós falhamos, muitas vezes. Ficamos na incerteza de que podemos depositar nossa confiança nesse Deus. Muitas vezes nós erramos no nosso procedimento, no nosso comportamento, muitas vezes dando testemunho mau e outras vezes reconhecendo o Deus como nosso Deus. Nesse tempo, quando estamos distantes ou estamos isolados da comunhão em grupo, nós precisamos buscar com mais fervor, com mais oração, com mais dedicação à presença de Deus. E o salmista, neste salmo onde ele reconhece Deus como a sua luz, a sua salvação, no versículo 11 ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana. O salmista, mesmo tendo essa convicção de quem era Deus, ele reconhecia que ele dependia desse Deus totalmente, em todo o tempo, para que Deus conduzisse a vida dele, o caminho dele, e que fosse por veredas planas. Irmãos, vamos nos colocar diante desse Deus, para que Ele venha de fato nos conduzir, nos orientar, nos ensinar, nos corrigir através da palavra, através da comunhão com Ele. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo o Senhor como um Deus supremo, soberano sobre todas as coisas. O Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é a nossa luz, é a nossa salvação. Também declaramos isso. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo?
queremos, ó Deus, de fato, viver na nossa vida, no nosso dia a dia, esta convicção, ó Deus, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está conosco, mesmo diante desse tempo de isolamento, de enfermidade, de crises. Que possamos, ó Deus, de fato, reconhecer a Tua direção e o Teu cuidado em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, ó Deus, o Teu caminho, que o Senhor nos conduza dentro da Tua vontade, que o Senhor nos faça, ó Deus, instrumentos do Senhor nesse tempo, ó Deus, quando a igreja não pode se reunir, os grupos não podem se reunir, mas que o Senhor nos conduza para sermos sal e luz por onde andarmos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, abençoe a Tua igreja aqui no nosso bairro e em todas as regiões da terra, Deus. Que o Senhor conduza o Teu povo, os líderes, pastores, em especial o pastor Guilherme, o conselho da nossa igreja, dê sabedoria, dê, ó Deus, disposição, dê, ó Deus, envolvimento, para que possamos estar trabalhando de forma que possivelmente possamos retornar, mesmo que em um grupo menores, o Senhor venha nos conduzir e dar sabedoria para tais decisões, ó Deus. Abençoe a nossa junta diaconal, que possa se envolver também com todo o trabalho desta igreja, que possa nos auxiliar, ó Deus, nas decisões e na condução do Teu povo. Abençoe cada família. Em especial, Deus, queremos orar hoje pela obra missionária aqui no Brasil e também no exterior, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida de cada missionário, sustentando, fortalecendo, cuidando, mesmo na tribulação, na perseguição, na falta de muitas vezes do alimento ou de recursos, que o Senhor esteja sustentando os Teus servos, ó Deus. Que eles possam estar confiantes do Senhor, que eles possam, Deus, ser guardados pelo Senhor da perseguição, mas que possam ser luz lá onde se encontram cada um deles, ó Deus, nas matas, entre os índios, nos países onde a guerra tem prevalecido. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um destes Teus servos, sustenta-os e que nós possamos, ó Deus, diante do Senhor, diante da igreja, diariamente colocarmos a vida desses irmãos nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados. Ó Deus, sustenta esta obra que é do Senhor, ó Pai. Abençoe a vida de cada missionário. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus ainda, continuando assim o nosso culto, neste momento com 2 cânticos. Convidamos a todos que estejam atentos àqueles cânticos que serão tocados neste momento em louvor a Deus. Que você possa juntamente conosco cantar, bendizendo assim o nome do Senhor Jesus. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas
todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Nós passamos a palavra ao pastor Guilherme, que trará a mensagem desta noite. Que Deus o abençoe, o ilumine e que possa ser uma mensagem que venha nos ensinar, nos fortalecer, nos corrigir, nos advertir e nos abençoar. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.
Graça e paz, queridos. Boa noite. Que o nosso Deus esteja com todos vocês. Que Ele venha falar ao nosso coração. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento. Para que a luz do Evangelho de Marcos, o livro bíblico que estamos trabalhando, possamos conhecer um pouco mais sobre o Senhor Jesus. Amados, nós estamos situados numa série de pregações do Evangelho de Marcos e nós já vimos 5 mensagens até aqui. Nós falamos na primeira mensagem sobre a pregação de João Batista. Na segunda mensagem abordamos o batismo de Jesus. Na terceira mensagem falamos a respeito da tentação de Cristo. Depois nós tivemos 2 mensagens dentro da pregação do Senhor Jesus e abordamos o tema, o verdadeiro arrependimento. Na primeira mensagem nós trabalhamos a respeito dos agentes do verdadeiro arrependimento, os instrumentos que Deus utiliza para produzir o arrependimento, e o primeiro é a pregação da palavra. O segundo agente do arrependimento é o Espírito Santo. E também falamos a respeito do falso arrependimento, as 2 máscaras do falso arrependimento, a saber, o medo da lei e uma mera resolução contra o pecado. Tivemos a segunda parte da pregação do arrependimento, onde nós falamos sobre os ingredientes do arrependimento. A saber, a visão do pecado, a tristeza pelo pecado e a confissão do pecado. Então estes foram os 3 primeiros ingredientes. Hoje nós vamos dar continuidade a esta temática dos ingredientes do verdadeiro arrependimento. Veremos os 3 últimos, encerrando assim esta parte do Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Texto bíblico que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai, pedimos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha cumprir em nós o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amados, o Evangelho de Marcos, ele começa nos informando que a primeira atitude que o Senhor Jesus teve logo após ser batizado e tentado, ou seja, ao iniciar o seu ministério, o Senhor Jesus pregou. E a pregação de Jesus consistia em 2 coisas: pregar o arrependimento e a fé. O Senhor Jesus declarou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a temática, a importância que o Senhor Jesus deu à pregação. Jesus, ele não começou pregando um sermão de autoajuda, ele não começou o seu ministério pregando um sermão com o homem no centro. Pelo contrário, ele iniciou o seu ministério dizendo para as pessoas: vocês devem se arrepender. O arrependimento deve estar no coração de vocês. E até aqui nós falamos bastante sobre o arrependimento, nós vimos a respeito do falso arrependimento, a respeito dos agentes do arrependimento e os ingredientes do arrependimento. Nós vimos o pensamento de um pastor chamado Thomas Watson, e ele dizia que o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior, a fim de proporcionar melhor entendimento. Saiba que o arrependimento é um remédio espiritual formado de 6 componentes
especiais. Então nós vimos na semana passada os 3 primeiros ingredientes, os 3 primeiros ingredientes deste remédio chamado arrependimento. E hoje nós vamos ver o 4º, 5º e 6º ingrediente. Então, em quarto lugar, o 4º ingrediente do arrependimento é a vergonha pelo pecado. Observe que nós vimos o primeiro ingrediente, ele é a visão do pecado. Então o cristão é revelado a ele por meio do quê? Dos 2 agentes do arrependimento, por meio da pregação da palavra e do Espírito Santo. Então o que a pregação da palavra faz? Ela expõe o pecado. A palavra de Deus diz que somos pecadores e ela vai descrever o nosso pecado. Ela vai dizer onde erramos. Então somos iluminados, temos uma visão do pecado. Esta visão do pecado, ela leva à segunda constatação, ao segundo ingrediente, que é a tristeza pelo pecado. Nós vimos na mensagem anterior a relação disso com o sermão da bem-aventurança, onde Jesus declara: bem-aventurados os pobres de espírito, primeira bem-aventurança. E bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque são pobres. Choram pela sua miséria. Então nós sentimos tristeza pelo pecado que nos é revelado. Deus na sua escritura diz que somos pecadores e nós nos entristecemos. O que motiva o 3º ingrediente, que é a confissão do pecado. A confissão do pecado é você se apresentar diante de Deus reconhecendo que é pecador. E isto vai conduzir ao 4º ingrediente, que é a vergonha pelo pecado. Alguns textos bíblicos que baseiam esta verdade. Esdras, capítulo 9, versículo de número 6, a parte A do versículo diz assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus. Ezequiel, capítulo 43, versículo 10, declara: tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Perceba, para que ela se envergonhe das suas iniquidades. Lucas capítulo 15, versículo 21, vai nos dizer que o pródigo arrependido ficou tão envergonhado de seu excesso que ele se considerava não mais digno de ser chamado de filho. Querido, o arrependimento, ele deve causar uma santa vergonha em nosso coração. Se o sangue de Cristo não estivesse no coração do pecador, então não haveria qualquer manifestação de seu rosto avermelhado pela vergonha. Se não fosse pelo sangue de Cristo, ou seja, ao olharmos para a cruz e olharmos para o nosso pecado, nós deveríamos nos envergonhar, porque o nosso pecado levou Cristo à cruz. E se você não compreende as razões pelas quais deveríamos nos envergonhar pelo pecado, eu vou te dizer 9 razões pelas quais você deveria se envergonhar pelo pecado. Primeiro, nós devemos sentir vergonha pela culpa que o pecado nos dá. Pelo peso da culpa que o pecado traz em nosso coração. A vergonha pela nossa ingratidão a Deus. Porque Deus, ele nos dá todo o seu amor, toda a sua bênção, toda a sua graça, e nós retribuímos isto com o pecado. Essa ingratidão deveria ser motivo de vergonha. Vergonha da nossa nudez, ou seja, vergonha da perda da nossa inocência. Nós não somos mais inocentes. Somos maliciosos, pecadores. Estamos nus pelo pecado. A vergonha da cruz, da maldição que a cruz carrega. A vergonha de ceder ao diabo, de ceder às tentações de Satanás. A vergonha pela fúria do pecado, aquilo que o pecado causa de tragédia em nossas vidas. A vergonha pela nossa loucura em flertarmos com aquilo que conduz à morte.
a vergonha pelo pecado que é cometido enquanto nós andamos com Cristo, enquanto nós andamos na luz. E por fim, a vergonha, porque todas as vezes que pecamos, nós desprezamos o sangue de Cristo. Querido, veja, você tem 9 razões pelas quais deveríamos, nós todos, nos envergonhar pelo pecado. E a vergonha pelo pecado, ela é um ingrediente que Deus utiliza para produzir arrependimento. Algumas pessoas, elas chegam ao arrependimento por meio da vergonha, por serem expostas, por terem o seu coração exposto ao pecado. O que vai conduzir a quinto e penúltimo ingrediente do arrependimento, a saber, o ódio pelo pecado. Amados, o pecado deve ser odiado. E esse ódio pelo pecado, ele possui 2 características. A primeira é um ódio que repele. O que é isso? É um ódio pelo qual você quer distância daquilo. Você quer distância do pecado, você não quer se aproximar dele. O arrependimento deve produzir isso em nós, esse ódio que vai repelir o pecado. E não somente isto, não somente esta característica, mas um ódio que vai também combater. Então você não só quer distância do pecado, você quer ver o pecado exterminado, dizimado, assolado em sua vida. Amados, nós devemos combater o pecado em nosso coração. Nós devemos combater o pecado em nossa vida. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós somos excelentes em identificar o pecado no próximo, em combater o pecado no próximo, mas somos péssimos em identificar o pecado em nós e combater o pecado em nossa vida. Então combata, odeie o pecado. O Evangelho, ele tem uma visão muito diferente da visão humanista. O humanismo diz que você deve se valorizar, o humanismo diz que você deve se amar, que você deve cuidar de si. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve se odiar, que você deve ter ódio pela sua vida. Todavia, nós devemos odiar a nossa velha natureza e devemos fazer com que ela morra. Devemos odiar os nossos pecados e fazer com que os pecados não tenham lugar em nós. E sim, devemos amar a nova criatura que vive a partir de Cristo. Portanto, devemos amar esta nova criatura que vive a partir de Cristo Jesus. E é aquilo que o apóstolo Paulo declarou, alimentando o Espírito, vivendo pelo Espírito, matando, dizimando a velha natureza. E tudo isto vai nos conduzir ao 6º e último ingrediente. Então nós vimos nesta noite o 4º ingrediente, que é a vergonha pelo pecado. O 5º ingrediente, que é o ódio pelo pecado. E em 6º e último lugar, o 6º ingrediente, a saber, a conversão verdadeira e sincera. O texto bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 15, declara, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, existe uma grande, digamos assim, dúvida que paira sobre a maioria dos teólogos. Isso já faz muito tempo. Existem vários livros que elaboram e foram criados a partir desta dúvida. E eu me lembro quando estava no fim do curso de teologia, e eu fiz então a tese, a monografia, o trabalho final da conclusão do curso, e eu falei exatamente sobre a pregação do arrependimento. E ali eu me deparei com esta dúvida que muitos têm. O que vem primeiro? O arrependimento ou a fé? Qual é a primeira atitude que o cristão ele deve ter? Ele deve primeiro se arrepender, ele deve crer. E qual é a primeira ação que o Espírito Santo produz?
Ele produz primeiramente o arrependimento ou ele produz primeiramente a fé? Se você fizer uma pesquisa a respeito disso, você verá que não existe unanimidade, nem mesmo entre os reformados. Muitos teólogos de renome reformados, eles vão dizer que a fé é produzida primeiramente. Outros irão declarar que primeiro vem o arrependimento. Se nós olharmos somente para as Escrituras, para aquilo que está no texto bíblico, o arrependimento ele vem primeiro. Arrependei-vos e crede. Todavia, amados, na ordem da salvação, nem sempre é assim que é descrito. Mas eu gostaria de trabalhar neste último tópico, chamado a conversão, sobre esse relacionamento bíblico entre o arrependimento e a fé. Eles andam lado a lado. O Senhor Jesus mesmo declarou: arrependei-vos e crede. Crede está relacionado à fé. Nós falamos bastante sobre o arrependimento. E agora, nesta última parte, que é a conversão, que é o último ingrediente, aqui entra a fé. Porque a soma entre arrependimento e fé é a conversão. Como assim? Você que nos acompanha pelo YouTube, você está observando aí na tela que o arrependimento é uma setinha para baixo, enquanto que a fé é uma seta para cima. O que isso quer dizer? No arrependimento, nós somos mortificados. O arrependimento é algo que conduz o homem para baixo. Ele tem mesmo esse intuito, esta motivação. O arrependimento deve produzir exatamente isso no homem. São atitudes que vão humilhar o homem. João Calvino chama isso de mortificação. Esse processo do arrependimento como algo que está mortificando o homem, humilhando o homem. Por isso os ingredientes são amargos, são ingredientes de um remédio. Primeiro você tem a visão pelo pecado, depois você vai ter a tristeza pelo pecado, a confissão do pecado, a vergonha pelo pecado. Você vai sentir, além da vergonha, uma repulsa, um ódio. E agora você está chegando na conversão, que é o último processo. Então todos esses ingredientes, eles visam te derrubar, te humilhar. Todavia, Deus é tão gracioso que Ele não nos mantém caído. Ele não nos mantém humilhado. Cristo, por meio da sua obra, Ele vai nos redimir, Ele vai nos relevantar, Ele vai trazer a redenção. E esse é o aspecto da fé, que é quando nós olhamos para Cristo. O arrependimento é quando nós olhamos para o nosso pecado e temos todo aquele processo. Mas isso não fica somente assim. Nós levantamos os olhos, nós olhamos para Cristo e temos fé na obra dele. Temos fé que em Cristo somos nova criatura. E é o processo da semente que, ao ser enterrada, ela morre para dar frutos, para subir, para levantar. Então a conversão é a soma dessas duas atitudes de mortificação, arrependimento, e João Calvino vai chamar também o processo da fé de vivificação, de crescimento. Então somos salvos por meio da pregação do Evangelho, que consiste nessas duas verdades: arrependam e creiam, se humilhem e olhem para Cristo. Vejam a obra dele. Sigam os passos dele. E é sobre isso que o Evangelho de Marcos vai falar. Por isso eu tenho dito que o Evangelho de Marcos é fantástico. Por quê? Porque observe que nós temos João Batista preparando o caminho, preparando o terreno para Cristo. Jesus é batizado, tentado e inicia o seu ministério. O seu ministério começa com a pregação do arrependimento e da fé. Então nós vimos aqui os ingredientes do arrependimento e vimos a conversão. Agora nós devemos fazer o quê? Olhar para Jesus. Mas não somente olhar para Cristo Jesus. Nós devemos também seguir a Jesus. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar no próximo domingo. Se você olhar atentamente
o Evangelho de Marcos, logo após Jesus ele pregar o arrependimento, né? No versículo de número 15, os versículos de número 16 a 20, Jesus vai chamar os primeiros discípulos. Então, na semana que vem, nós falaremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, mais uma parte desse Evangelho, que é o chamado de Jesus. E os discípulos vão segui-lo, e vão imitá-lo, e vão viver esse processo de arrependimento e fé para todo sempre, até que Cristo volte. Amado, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, e eu te convido para, na próxima semana, avançarmos um pouco mais nesse Evangelho de Marcos. Que Deus esteja com você. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto dessa noite. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra que falou ao nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, sempre presente em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua paz nesta semana que inicia, pela graça do Senhor, pelo Teu amor, pela Tua comunhão, em nome de Jesus. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.